Damos continuidade à nossa aula sobre cálculo das necessidades de macronutrientes na dieta. Nesta ocasião, vamos aprender como calcular a quantidade de carboidratos e lipídios que o nosso paciente necessita diariamente. Para desenvolver esta aula, continuaremos com o caso clínico de Paula. Lembrando que Paula tem 38 anos, pesa 80 quilos e foi recentemente diagnosticada com resistência à insulina. Seu gasto energético total é de 2.000 quilocalorias. Na aula anterior, calculamos as necessidades proteicas utilizando o peso corrigido, que é de 68,75 quilos. O resultado foi 82,5 gramas de proteínas, equivalentes a 16,5% do total calórico diário. Agora, passemos ao primeiro passo. O primeiro passo é estimar a contribuição energética destinada aos carboidratos. Lembrando que utilizamos a referência da FAO, que sugere que entre 45% e 65% das calorias diárias devem vir dos carboidratos. Neste caso, optaremos por um percentual de 55% para a nossa paciente, devido ao diagnóstico de resistência à insulina. A equação, neste caso, é uma regra de 3 simples, ou podemos substituir 55% por 0,55 e realizar uma multiplicação. Lembrando que o GET de Paula é de 2.000 quilocalorias. Então, 2.000 vezes 0,55 igual a 1.100 quilocalorias. Esse valor nos permite incluir fontes de carboidratos de qualidade, sem sobrecarregar a dieta com açúcares simples. O valor de 1.100 quilocalorias é então adicionado à nossa tabela de macronutrientes. No passo número 2, precisamos converter essas calorias em gramas de carboidratos. Devemos lembrar que 1 grama de carboidrato fornece 4 quilocalorias. Portanto, devemos dividir o número de quilocalorias provenientes dos 55% de carboidratos da dieta, ou seja, 1.100 dividido por 4. Recordando, no caso das proteínas, multiplicamos porque iniciamos o cálculo em gramas por quilo de peso. Mas, neste caso, como começamos pelo percentual de distribuição, devemos dividir. O resultado é 275 gramas. Portanto, essas 1.100 calorias provenientes dos carboidratos equivalem a 275 gramas de carboidratos. Passo 3. Calcular os gramas por quilo de peso, carboidratos. Agora que já sabemos que Paula deve consumir 275 gramas de carboidratos por dia, vamos calcular quantos gramas por quilo de peso essa quantidade representa em relação ao peso corrigido. O peso corrigido é de 68,75 quilos. Assim dividimos 275 dividido por 68,75 igual a 4 gramas por quilo. Esse valor está dentro do intervalo recomendado para pacientes com necessidades energéticas moderadas, favorecendo também um bom equilíbrio metabólico. Com isso, finalizamos o cálculo das necessidades de carboidratos da nossa paciente Paula. Passo 4. Calcular o percentual restante destinado aos lipídios. Agora que já sabemos que 55% do total calórico vem dos carboidratos e 16,5% das proteínas, então agora simplesmente somamos as porcentagens já atribuídas e subtraímos ambas de 100% para obter a porcentagem destinada aos lipídios ou gorduras. Isso nos indica: resta 28,5% destinado aos lipídios ou gorduras. Esse é um valor adequado para incluir gorduras saudáveis, sem ultrapassar os limites de segurança metabólica. Mas surge uma pergunta: como calcular as gorduras? O procedimento para calcular as calorias, gramas e gramas por quilo de lipídios é exatamente o mesmo.
aplicamos o percentual sobre o GET, dividimos o resultado por 9 quilocalorias e depois dividimos esse valor pelo peso corrigido da paciente. Porém, este cálculo faremos mais adiante, quando explicarmos como realizar esses cálculos utilizando fórmulas no Excel. Agora estamos na opção 2. Aqui, ensinarei como calcular as necessidades de carboidratos e lipídios utilizando as fórmulas do Excel. Como você poderá perceber, é muito parecido com o procedimento utilizado para as proteínas, a única diferença está nas fórmulas, porque aqui começamos pelo percentual de distribuição. E quero destacar algo importante. No caso das proteínas, começamos em gramas por quilo, pois utilizamos a referência da FAO, que apresenta os requerimentos proteicos em gramas por quilo de peso corporal. Mas existem outras referências que iniciam por percentuais de distribuição, como a OMS, e, portanto, podemos aplicar esse mesmo tipo de fórmula. Escolhi novamente a FAO para que você aprenda a realizar os cálculos a partir desse ponto de referência. Agora, especificamente, qual é a diferença entre as fórmulas de carboidratos e lipídios? É simples. 1 grama de lipídio fornece 9 quilocalorias, enquanto carboidratos e proteínas fornecem 4 quilocalorias. Então, vamos iniciar com o percentual de distribuição dos carboidratos e com os requerimentos de carboidratos, para que você entenda o processo, e depois faremos o mesmo com os lipídios. Primeiro, calculamos as calorias dos carboidratos. Sabemos que se multiplica o GET por 0,55, que foi o percentual de distribuição escolhido. Mas no Excel, fazemos isso utilizando as células correspondentes. Por exemplo, K66 representa o GET, então a fórmula seria igual a K66 vezes, percentual dividido por 100. Isso nos dá 1.100 quilocalorias. Para os lipídios, aplicamos a mesma lógica, igual a 2.000 vezes 28,5 dividido por 100, igual a 570 quilocalorias. Esse valor corresponde à energia diária proveniente das gorduras. Agora, para transformar em gramas, dividimos por 9, pois 1 grama de gordura fornece 9 quilocalorias. 570 dividido por 9, igual a 63,3 gramas. Por fim, dividimos esse valor pelo peso corrigido da paciente, 68,75 quilos, para obter os gramas por quilo, o que resulta em aproximadamente 0,9 gramas por quilograma. Com isso, já calculamos os requerimentos de carboidratos, proteínas e lipídios da nossa paciente. Agora podemos distribuir esses macronutrientes ao longo dos horários de alimentação e elaborar o cardápio diário. Esses procedimentos serão desenvolvidos em uma próxima aula. Até aqui, esta foi a aula sobre cálculo das necessidades de carboidratos e lipídios. Espero que tenha sido clara e útil para você. Nos vemos na próxima aula. Até logo!